Respondendo aí ao vídeo do Júnior Santiago, né, a respeito do Rubinho São João, que é um vídeo bem interessante, né? Fala a respeito de continuidade de poder e eu tenho um convite a fazer ao Júnior Santiago, que é o seguinte: vamos pensar a respeito dessas coisas assim, né, em vídeo, um respondendo o outro. E aí eu acho que tem informações que o público precisa saber e que vai ser muito útil, né? Vai ser muito útil para todos nós. E é o seguinte, a gente está vendo aí um desenvolvimento interessante, que é uma família no poder, que é a família de Totonho Valadares, né? Família Valadares, de maneira geral, ele tem algumas pessoas participando de política aqui em São José do Egito, né? Aqui em Afogados. Então, na região, são pessoas aí que têm muita força política, econômica, etc. E o que a gente está vendo agora, muito embora esse país seja uma república, a gente tem que lembrar que as próprias repúblicas estão dentro da estrutura da realidade, né? E a estrutura da realidade é a seguinte, pelo menos a realidade social humana, né? A gente tem uma estrutura familiar monárquica, tá? Famílias são monarquias hereditárias. Então tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, rei, rainha e príncipes e princesas. Então a gente tem que entender que essa herança não é só uma questão patrimonial, econômica, né? A influência política é herdada também, né? E pressupõe-se que o filho está herdando virtudes do pai, não é isso? E quando você estuda essa questão de monarquia e república, né, dentro da ciência política, e você está estudando ciência política, você vê que a qualidade da monarquia, tá, não só que ela é natural, né, ela vai acontecer de uma maneira ou de outra, como também ela dá uma estabilidade assim imensa para um lugar, né? Ele continua crescendo e tudo o que é público é do rei. Então ele quer desenvolver o que é público, né? Porque do mesmo jeito que você quer aumentar o seu patrimônio, o rei quer aumentar, né, a qualidade de vida do povo e tal, porque aquilo pertence a ele, tá certo? Essa é a virtude, né, a qualidade da monarquia. Mas tem um problema na monarquia também, é exatamente a sucessão de poder. Quando o rei está ficando velho, o rei eventualmente vai morrer, aí o príncipe é quem vai ter que assumir, né, esse trono. E normalmente essas sucessões de poder são ocasiões para várias tentativas, né, de derrubada do trono e assim por diante. E o problema é o seguinte, né, o problema da monarquia hereditária, isso é ciência política, tá? Não estou falando de nenhum caso específico. É o seguinte, quando o príncipe ele não tem virtude como pai, aí a nação vive em desgraça por mais tempo do que numa república, porque não há sucessão de poder, não há mudança, tá certo? Então é uma questão muito delicada, porque aquela pessoa vai permanecer no poder por muito tempo, tá certo? Então é melhor que ela seja virtuosa, sabe? A monarquia é muito dependente da virtude pessoal, né, do rei. E aí é necessário fazer essa colocação sempre ao discutir essa questão da sucessão do poder de Totonho para o filho. Quais são as virtudes do filho, quais são os defeitos do filho,
isso tem que ser muito bem definido, porque ele vai ficar no poder por muito tempo, tá bom? Vai demorar para esse rapaz sair, tá? Rapaz jovem aí, vem de uma tradição política já forte, né, de décadas e décadas, e ele não vai sair, não, né, não contem com isso, tá certo? Mas o que tem que se medir é o seguinte: como é que tá a alma desse rapaz, tá certo? Qualidades e defeitos, isso tem que ser mapeado mesmo, tá? Se possível por psicólogos, psicanalistas, enfim, tá? Porque isso é o que vai determinar o que ele vai fazer a nível público, tá? Então, a gente tem o costume de se apegar aos nomes, né, aos títulos. A gente acha que isso aqui é realmente uma república, mas é uma república com várias mini monarquias aí circulando, e as coisas são assim mesmo. Não é só aqui, isso é no mundo todo, tá? O pessoal, por exemplo, do Império Romano, que tinha o poder lá no Império Romano, tem poder até hoje, né? São os donos dos grandes bancos do mundo, enfim, são donos das grandes indústrias do mundo, tem muita terra, tem muita influência política. Então, essa estrutura familiar, ela é muito duradoura, né? Ela ultrapassa os séculos aí. Então, olha, a família Mariano que você citou, Valadares, eles vão continuar no poder, ó. Vão continuar por séculos e séculos, tá certo? E o que você vai ter que medir, o que você vai ter que cuidar é o seguinte: virtude, tá, e vício. Quais são as virtudes, quais são os defeitos? Isso aí é que tem que ser focado, tá certo? Mais do que mudança de nomes, tá certo? Que às vezes o nome continua o mesmo, mas a pessoa por dentro está mudando, ela está evoluindo, tá certo? E ela está melhorando em virtude. E às vezes você tem nomes diferentes, mas o vício é o mesmo, né? Então, essa mania de renovação política, ela tem que ser esfriada, tá certo? Para a gente focar aí no que importa dentro dessa monarquia hereditária, que é o que a gente tem mesmo, tá certo? É bom dar os nomes corretos às coisas, que as pessoas se apegam aos nomes. É o que a gente vive dentro da realidade, tá? Pode ser a república que for, sempre vai existir uma estrutura familiar monárquica ali, tá certo? Que é muito forte. Então, é necessário fazer aí uma análise mais profunda, né, a respeito de toda essa questão. E é necessário ver o seguinte: Rubinho, eu não sei se ele vem de alguma família com tradição ou não. Sei que para chegar onde ele chegou, né, é necessário ter um diferencial, sabe? Então, que toda essa disputa aí, né, que todo esse alvoroço sirva de lição para o público, que é o seguinte: aprenda, aprendam com as virtudes deles, tá? Para dessa mania reacionária de querer, né, tá sempre criticando e sempre, sabe, só olhando para o lado negativo. Olha para o lado positivo, tá? Olha para as virtudes desse pessoal aí, por que é que eles chegaram no poder e se mantêm no poder, tá? Isso é importante, porque quanto mais gente tem com essa força, quanto mais gente tem com essas virtudes, mais a gente vai ver concorrência, competição entre essas pequenas monarquias aí, tá certo? Então, quanto mais melhor. Quanto mais famílias, quanto mais grupos aí firmes, unidos, partidos, melhor, tá? Que aí um vai limitando o outro, um vai vigiando o outro, tá certo? Mas obrigado por puxar esse tópico. Vamos ver se a gente conversa mais em público a respeito dessas coisas. A gente sempre conversa sobre isso, mas eu acho que o público precisa saber dessas coisas também, né? Vai ser muito útil. E vamos olhar para dentro, vamos olhar para a alma, né? Isso vai fazer toda a diferença.